qual o papel da igreja cristã frente aos embates políticos que nós estamos vivenciando? A sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nisso. Nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios. Exato. Em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13, que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, e em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Isso vai custar um preço? Vai custar um preço. Mas a igreja, dizia os reformadores, é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar. Ela não pode fazer parte do jogo. Ela não pode se corromper. É por isso que ela não pode se envolver e se miscuir em determinadas alianças para não perder a autoridade de voz profética, de dizer, este é o caminho. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, neste domingo, dia 2, acontecerá em nosso país um ato cívico que surtirá certamente grandes efeitos sobre toda a nação brasileira. Eu quero vos fazer lembrar dos tempos em que o povo de Deus, a nação de Israel, não tinha sobre si governantes diretos, mas sim homens delegados por Deus e levantados pelo Senhor na condição de juízes para julgar a causa do povo. Em 1 Samuel capítulo 8 e o versículo 7 está escrito: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O povo queria um rei e Deus concedeu um rei ao povo, conforme o povo desejava. E certamente nós conhecemos a história e sabemos qual foi o final deste rei, né? E então, meus amados, nós hoje, em nossos dias, vivemos em um país democrático. E na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade do cidadão brasileiro, né? A que possa este, então, exercer a sua cidadania, mas com responsabilidade. Quando nós damos o nosso voto a alguém, nós delegamos a esta pessoa o direito de nos representar, Então, que o nosso voto seja, no mínimo, responsável, conhecendo de fato quem é o candidato em que nós estamos dispostos e já decididos a votar, quer seja ele para uma cadeira presidencial, governamental quanto ao Estado, ou em uma Câmara Legislativa Federal ou estadual, ou no Senado Federal, que possamos nós ter, no mínimo, a responsabilidade de observar a vida deste. Se ele, de fato, defende aquilo que nós defendemos, porque se ele não defender os mesmos valores, nós vamos, então, aprovar aquilo que nós condenamos, ou aquilo que nós não aprovamos. Portanto, então, neste domingo, que possamos ter a consciência como cidadãos brasileiros, a consciência também como cidadãos dos céus, para que possamos escolher bem, sob uma orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo de Deus.
Então, com isso, eu quero dizer que todos nós precisamos cuidar, né, do nosso voto, pois ele é muito importante à ordem e o progresso da nossa nação. Que assim seja nesse domingo. Deus abençoe o nosso Brasil. Quero ser grato ao meu Jesus, mesmo na terra Ele conduz satisfação. Cristo me dá na Canaã. Eu hei de entrar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos com a nossa mensagem matutina. Que as mãos do Pai estejam sobre você, sobre o seu lar, para a sua vida. Você que está saindo para o seu trabalho, você que está nos assistindo através dos grupos. Que hoje seja um dia de vitórias para você. Amém, querido? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecendo pela noite de paz que nos concedestes, te pedindo, ó Pai, conceda-nos um dia de paz. Prepara-nos para esse dia. Abençoa Teus filhos que estão indo para os seus trabalhos. O nosso caderno de oração com todos os pedidos que é lhe passar, Pai, Tu sabes quantas vidas precisamos do Teu socorro, do Teu amparo, do Teu consolo. E nós sabemos, ó Pai, que Tu és aquele Deus que está sempre pronto a ouvir o clamor dos Seus filhos. Assim eu oro entregando todos em Tuas mãos. Abençoa a nossa meditação, que ela seja, ó Pai, um lenitivo para muitas vidas, sobretudo aqueles que estão clamando e esperando o socorro do Senhor, Pai. Assim eu oro e já Te agradeço. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero meditar com vocês hoje no Salmo 40. Este salmo é um dos salmos de Davi, não é? Nós vamos ver que o tema deste salmo é: esperei com paciência no Senhor. Esperar, não é fácil esperar. Nós somos imediatistas, nós gostamos de receber logo aquilo que almejamos, que precisamos, e às vezes nem sempre é o melhor para nós. Mas, queridos, vamos então meditar neste salmo. O Salmo 40 é a demonstração de que o que podemos alcançar através da fé.
A fé já é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Neste salmo, exultamos a ideia da bondade de Deus e do pensamento de que vale a pena esperar. Podemos notar na Bíblia, Salmo 40, a importância de entender a vontade divina e tudo o que acontecerá em nosso caminho. Esperar. O que significa essa palavra, essa frase que Davi expressa? Esperei com paciência no Senhor. Olha, a declaração esperei com paciência no Senhor faz parte deste Salmo 40. Nele o salmista Davi escreve: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é de mais importante quando você faz um clamor e a resposta de Deus vem, não é? E ela vem no tempo de Deus, nem sempre ela vem na hora. Há 3 maneiras de Deus responder: sim, não e espera. Aqui Davi está falando que esperou, não é verdade? Essas palavras servem de introdução para uma oração do salmista em que ele mistura louvor e ação de graças, súplica por livramento e lamentação. A genuína espera paciente no Senhor não é em vão. O apóstolo Paulo diz que o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece. E olha, ele está atento ao seu clamor. Amém? E ele continua. Quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso significa um simples conhecimento. Desculpa, isso não significa um simples conhecimento no sentido de saber quem é tal pessoa. Deus conhece plenamente todas as coisas. Ele é onisciente. Não há nenhuma novidade, não há nenhuma surpresa para o nosso Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso significa que ele se relaciona de forma pessoal e especial com essa pessoa. Ele te conhece, então já há um relacionamento entre você e o teu Deus, o nosso Deus. Por sua infinita graça e misericórdia, ele se atenta ao sofrimento do seu povo e se compadece dele. Não pense você que Deus desconhece as suas necessidades, que Deus não sabe onde você está, o que você está passando, bem? Aqui há algo realmente extraordinário. Davi diz que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo e Senhor da história, se inclinou para ele. Olha, queridos, o Deus se inclinar para ouvir alguém. Isso significa que Deus, sendo tão poderoso, tão majestoso, tão glorioso e tão perfeito, age com condescendência ao desviar sua atenção de sua própria grandeza para olhar para algo ou alguém incomparavelmente inferior a ele. Quem pode se comparar a Deus? Ele está olhando para você, olhando para o seu pedido, olhando para a sua necessidade. Não pense que você está como que Deus não está olhando para mim. Deus não discrimina ninguém. Davi disse: ao coração contrito, não é? O Senhor jamais desprezará. Mas agora vamos entender essa frase: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. O salmista não apenas diz esperei com paciência no Senhor, mas também diz: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Com isso, Davi afirma que ele esperou com paciência no Senhor e essa espera foi recompensada com atenção e livramento. Será que você tem aprendido a esperar? Porque às vezes, quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, a gente começa logo a murmurar, mas começa você a sair da graça. É muito importante quando você, com paciência, passa a prova, passa a luta, mas está ali, eu já conversei com meu Deus. Se de fato ele vai permitir que eu passe essa prova, com certeza ele vai me ajudar e eu vou ser vencedor. O restante do salmo indica que Deus libertou o salmista do perigo e da presença da morte. Isso também revela
que Davi havia passado por muitas circunstâncias adversas, não é? Porque, irmãos, Deus sabe a sua luta, a sua prova, a sua dificuldade, a sua necessidade, não é? E não pense que Ele vai deixar você sem a resposta, Ele vai te responder. Esperar no Senhor não significa ter uma vida fácil e sem problemas. No entanto, eu dizer, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, Davi declara que, apesar de tudo, sua confiança em Deus continuou firme até o fim. Não é? Você está clamando, você está pedindo, você está sentindo que você não vai suportar. Quando você não suportar, Ele vai intervir, né? Como está lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Mas justo é o Senhor, que não permitirá tentação, né, que você não possa suportar. Antes, pela tentação, pela provação, Ele vai te dar o escape, porque Ele é o Deus que socorre aqueles que nele confiam, não é? Isso também expressa que Ele foi submetido a uma longa espera. Ele sofreu demoradas tribulações, né? E isso fica claro pela repetição verbal na expressão esperando, esperei. Então parece redundância, né? Esperando, esperei. Porque você tem que esperar, confiar, não é? É como se você pegasse o seu problema e entregasse nas mãos do Senhor. Que é o que está escrito no Salmo 37, versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará no tempo dele. Quando for o momento, Ele vai fazer. Ele não atrasa nem se adianta. Ele tem um tempo determinado para cada coisa. Definitivamente, sua angústia não foi breve. Aqui aprendemos que Deus não age de acordo com o nosso próprio tempo, não é? Em nossa agenda, muitas vezes, parece que Deus não se mostra apressado em vir em nosso socorro. Mas isso não significa que Ele nos abandonou. Na verdade, propositadamente, Ele nos mantém nesse período de espera paciente, já que a longa espera possui um caráter fundamental no aperfeiçoamento da fé. Como é que você mostra que você crê em Deus, que você espera nele? A luta está aí, né? Eu sempre vou lembrar da figura de Jó, né? Que ele foi chamado do homem da paciência, né? Esperou no Senhor, a luta veio, a prova veio, e a prova veio forte. De repente ele perde os 10 filhos, de repente ele perde todos os seus bens, de repente ele perde a saúde, e ele continua esperando no Senhor. E a resposta veio, e quando ela veio mostrando que Deus é um Deus que não abandona os seus filhos, ainda que aparentemente pareça que Ele está te deixando sozinho. Devemos então continuar a esperar enquanto estamos esperando, né? Devemos depositar toda a confiança em Deus e ser confortado com a certeza de que no tempo oportuno, de acordo com o soberano propósito divino, nosso livramento virá. Deus já marcou a data da sua vitória, né? Porque ela virá, ela vai chegar. Não se preocupe, né? Alguém pode até mudar, que deu Deus que você tanto confiou, tanto pregou. Fique firme, porque a sua vitória virá e servirá de exemplo para aqueles que são imediatistas, né? Essa é a grande lição da declaração. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está demorando a tua resposta? Continua esperando e continua confiando. Não se desespera, né? Que o desespero é quando nós não temos esperança, mas nós temos. Por isso que eu quero terminar com esse Romanos 12, 12, né? Esse Romanos 12, 12, eu acho ele muito interessante, que ele vai falar exatamente sobre o que nós estamos comentando. Olha o que diz 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu encerro essa meditação, não é? Esse momento, essa mensagem matutina, que Deus te abençoe, não é? Amanhã vai ser o dia de nós
cumprirmos a nossa missão de cidadão brasileiro. Não esqueça da mensagem que você está ouvindo aí, que nós colocamos o nosso querido reverendo Hernando Dias Lopes, e depois também o nosso presidente sucursal São Paulo Sul, pastor Paulo Francinetti. Vamos ouvir esses ungidos de Deus e acatar esse aconselhamento. Amém, queridos? Não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Deus tem uma palavra para o teu coração. Às 18 horas, não é? Hoje nós temos um grande culto de aniversário, 16 anos da nossa igreja que está no Vargem Grande. Grande será a festa lá. Amém, queridos? Muito bem, você está na região, está convidado. Vargem Grande aí, nós estamos com a nossa festa de aniversário. Amém, que Deus abençoe. Amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Gênesis está aqui com a nossa escola. A escola está muito importante, queridos. Nós estamos falando sobre vício e compulsão. E há muito a passar para vocês. Eu comecei essa aula no domingo passado e vou terminá-la amanhã. Com certeza Deus tem instruções para a tua vida, para a sua família e para você ajudar muitas pessoas que estão sendo vencidas pelo vício. Amém? Deus vos abençoe, Deus vos guarde e Deus vos livre do mal. Amém? Então, até lá, Deus te abençoe.